Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com o City Esporte, o programa que você já está acostumado a acompanhar conosco. Estamos desde junho, julho do ano passado. Toda terça-feira, às 7 da noite, você tem um programa, uma entrevista inédita, um programa diferente, com um convidado mais do que especial aqui no City Esporte. Aí depois você tem as reprises que você acompanha. City Esporte na City TV, canal 525 da Claro. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Entra aí no YouTube, né? Procura aí City TV Brasil e tem o aplicativo. Aí você baixa o aplicativo da City TV no seu celular e você pode nos acompanhar em tempo real. Sempre aqui com a programação da City TV, que tem o Paulo Silva, que tem o Dirceu Plenamente, que tem o Zé Carlos Marajá, que tem o Nil, Renato Zeca, o pessoal que sempre leva para você o bom entretenimento nessa nova opção que a nossa região tem, a City TV. Convido você a nos acompanhar. Pois bem, e hoje, para minha alegria, para minha satisfação, eu tenho o prazer de receber aqui um grande amigo para conversar, para falar de esportes. Um homem que foi um dos maiores nomes do rádio esportivo de São José dos Campos, na política, vereador, secretário de trabalho aí muito tempo com a Prefeitura de São José dos Campos e também de Caraguatatuba. Uma pessoa a quem também eu devo muito, aquilo que o pessoal fala, né, que gratidão não tem prazo de validade, a gente sempre tem que se lembrar disso. Eu falo de Antônio Carlos Roberto Costa, ou apenas Roberto Costa, grande nome da história do rádio joseense, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Roberto. Seja bem-vindo, como é que vai? Tudo bem, um abraço a você, prazer muito grande revê-lo, sempre forte, elegante, né? Mas é um prazer estar aqui nas instalações da City TV, vem fazendo muito sucesso, né? Tenho acompanhado aí a programação. Estamos indo bem, graças a Deus. E graças a Deus está no pique muito legal. Mas é um prazer muito grande revê-lo e também aos seus ouvintes. O prazer é nosso. Roberto Costa, que está com um programa na Rádio Logos, todo sábado de manhã. Recentemente, algum tempo atrás, ele me chamou e eu fui o entrevistado do Roberto. Agora continua com o programa, Roberto, na Rádio Logos, todo sábado? Você sabe que eu me aposentei na vida pública e tal, depois de 61 anos de vida pública, né? Então, mais um rádio, eu não consigo parar. Rádio é um negócio que vem realmente na veia, e o pior, rádio ao vivo ainda. Ao vivo. Você imagina o cidadão que se mete com 82 anos de idade a fazer rádio ao vivo. Isso é sinal que o cognitismo está bom. Tá bom. Exemplo é o Coimbra, tá? O doutor Coimbra, 96 anos, esteve aqui plena recentemente atividade. Aqui no programa do Dirceu Plenamente. Muito legal. Então, estamos lá na Rádio Logos, todo ao sábado, ao vivo, das 11 até as 13, entrevistando pessoas que têm história para contar. Como foi o caso do Carmo aqui, que tem muita história para contar. Mas é um programa alegre, descontraído, e rádio, para mim, realmente continua sendo a minha grande paixão, depois de Deus e da família, Dona Sueli e toda a filharada e netos, né? Você estava me dizendo, você está dividindo o seu tempo agora entre São José e Caraguá, onde você tem também o seu reduto, e que você trabalhou muito tempo em Caraguá e tem aproveitado bem lá, Roberto? Tem, graças a Deus, tem que aproveitar um pouco a vida, né? Os netos, a maioria dos netos estão em Caraguá. Então aproveitem uma segunda ou terça, vou quarta, volto cedo e tal. Que o meu compromisso agora profissional é apenas com o programa ao vivo ali na Logos, às 11 da manhã, todo sábado. Então aproveita, vai dar uma molhada no pé, lá na Martim de Sá, dá um pulinho em Ubatuba, vai para São Sebastião e aí continua aí fazendo o feijãozinho com arroz, né? Que é importante, né, cara? Roberto, você é joseense, né? Nasci aqui. Da Vila Maria ou não? Não, eu nasci aqui dia 11 de outubro de 1944, na rua Antônio Sais, número 48. Sais. Já perto onde seria o estádio do Martins Pereira, o primeiro estádio e tal. E interessante lembrar, viu, principalmente para a gente que gosta de contar um pouco de história. Bom. Quando estava para nascer Mamãe da Luz, Dona Aide, saudosa Dona Aide, e o seu Ulisses, que é o meu pai. Então estava ruim, estava meio encruado ali, né? Porque antigamente o parto era dentro de casa. Dentro de casa. E existia aqui os médicos da época, o Florencio, o doutor Rui Dória e tal, e eu conseguia realmente nascer. Estava ali, repito, encravalhado, meio encrencado ali, né? E o pessoal meio preocupado, família toda preocupada, eis que depois de quase um dia inteiro, passa na outra calçada o padre Rodolfo Komorek. Na época era um dos padres aqui de São José dos Campos.
passando, uma das minhas tias chamou o padre Rodolfo, adentrou a residência ali na Antônio Sainz 48, deu a bênção para todos nós ali, e depois de meia hora, esse rebento aqui veio ao mundo. Então é um privilégio, eu gosto de contar essa história, né? Mesmo, que realmente é muito interessante. E eu agradeço sempre ao padre Rodolfo e a Deus por estar aqui no meio e da nasceu um garoto forte, grandão, bonitão, depois, tranquilo, sem nenhuma sequela, nada, né? Que seria muito mais... O hospital, o cemitério ali, onde você nasceu em frente ali, é que tem o nome do padre. Padre Rodolfo Comori, exatamente. É o cemitério lá, um homem que deixou o seu nome realmente marcado aqui na cidade. Roberto, quando é que você começou a trabalhar em rádio? Vi você como repórter. Acho que quando eu comecei a acompanhar, você já era locutor. Mas você teve no começo como repórter. Como é que se deu isso? Eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar na rádio. Como é que foi isso? Bom, a vontade pelo microfone veio desde pequeno, né? Desde moleque. Desde os seus 5, 6 anos, eu sempre tive essa vontade de falar. A mamãe sempre conta que eu ia para o banheiro, pegava um cabo do rodinho da vassoura e começava a irradiar, ler notícia e tal, já molecão. Mas a primeira oportunidade de fazer rádio, microfone, foi no serviço de alto-falante do Padre Fortunato, ali no Asilo Santo Antônio, em 1958. É o mesmo lugar ainda, lá na... Hoje é o Colégio Nossa Senhora da Aparecida, né? É. Mas tinha a quermesse do Asilo Santo Antônio e o serviço de alto-falante falava eu, o Paulinho Moura, e inclusive aquele barzinho lá ali na o Vila bar do Ema, Netinho, né? ali na Vila Ema, ali no Maringá, ali na... E o Zé Eduardo Souza, a gente fazia ali o serviço de alto-falante. Mas eu acompanhava sempre o Toninho Ferro Filho na Rádio Clube. E essa vontade surgiu realmente de pertencer ao rádio, foi na Rádio Clube ali para poder irradiar futebol. A Rádio Clube é de 1950, né? Não, a Rádio Clube ela é de março de 46. 46. Tanto é que a Rádio Clube acompanhou a Copa do Mundo de 50, alguma coisa assim, né? Então, a Rádio Clube veio logo depois de você. Você nasceu em 44? Nasceu em outubro de 46, se não me claudica a memória aqui. Foi realmente outubro de 46. E você já era ouvindo da rádio ali, moleque? Já acompanhava, né? Eu era molecão e ia sempre... A Rádio Clube, quando surgiu, era na Rua 15? Na Rua 15 de novembro. E acompanhava o Álvaro Gonçalves, o Birajara Brasil, o senhor Ivan Mimestre, né? O pessoal do esportes na época era o Benito Matarazzo, depois deputado, o Aurélio de Barros, tá certo? O Jairo Carlos, e depois a rádio mudou-se da Rua 15 e foi para a Mário Galvão 463. Então a vontade minha de irradiar era muito grande. Então eu ficava no velho estádio Martins Pereira, ali era aquela bancada de madeira, de um lado, o estúdio, a cabine não, era um chapadão de madeira, uma tábua de madeira e um cercadinho, era a cabine da Rádio Clube, e a minha direita era a Rádio Piratininga. Mas só tinha, antes da Piratininga, só tinha a Rádio Clube, que a Piratininga veio em 62. Bem depois. 1962. 16 anos depois é que veio a Piratininga. Então eu ficava admirando lá o Benedito Matarazzo e o Antônio Ferro Filho, a narrar futebol. Daí no dia 1º de maio eu conversei com o senhor Anísio, a vontade de querer fazer rádio, falar com o Toninho Ferro também, que é irmão do Henrique Ferro, do saudoso Henrique Ferro. Daí ele falou, não, você vai começar lá no campo, vai ser repórter. Mas só vai dar a hora certa, né? E só. Falei, tá bom, tá legal, cara. Então, quando ele falava o tempo de jogo e o tempo passava para mim, eu sentado numa cadeira, me lembro até como se fosse hoje, ao lado do Anísio Mimestre, sentado ali, né, na cadeira, fumando barbaridade, e eu com o microfone do lado. E uma caixinha de som para poder, puxando o fio desde a cabine até o estádio, ali até o gramado, e dava ali o tempo de jogo. Ao lado do gramado? Não, eu ficava no gramado, onde é o atletismo, a pista de atletismo ali, né? E você dava a hora certa? Dava a hora certa, tempo de jogo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, só isso. Ah, não, tá legal. Eu falei, mandei uma entrevistinha e tal. Não, calma, vamos com calma que... Daí um belo dia lá, no dia 1º de maio de 64, foi quando a gente realmente começou essa carreira dentro da Rádio Clube, até que veio o jogo Taubaté e São José, 1-1, gol de Pedro Bala. E do Django. Foi o primeiro jogo que eu participei como repórter esportivo. 64, Exatamente. Aí você já foi... começou já com o Benedito Matarazzo na participar. Daí eu fazia um programa aos domingos à noite, uma resenha. Todo domingo à noite tinha a resenha às 20 horas.
era eu e o Haroldo dos Santos, tá certo? E revezava, o Flávio Concílio, a gente se revezava 2 ou 3 aí, dando um panorama geral de todo o esporte que aconteceu naquele domingo, aquele final de semana. E aí começou a nossa vida dentro da Rádio Clube. E aí foi... 1º de maio de 64. 64. Aí você pegou ali, acompanhou o São José, então, já disputante, o Formigão, campeão da quarta divisão em 64, campeão da terceira divisão em 65. A ideia desse amistoso, que o time era praticamente amador. Então era sair do amador e ir para o profissional. Daí, em 65, começou o profissional em São José. Daí foi campeão 65, 66, 67, né? E daí deslanchou. E nesse período todo você era repórter? Repórter de campo. Com a Rádio Clube. Repórter de campo. O Alberto Simões já tinha chegado nesse período? Não, no caso do Alberto, daí 64, fiquei lá na Clube até o final de 65. Quando foi mais ou menos no comecinho de meados de 65 para 66, a Rádio Piratininga me chamou. Estava montando uma nova equipe lá, com a minha Aço de Filho, o Edson Busanelli, o Pascoal não estava ainda nessa época, e nem o Ângelo Lano Dias também não estava. Era o pessoal mais da antiga, meu Flávio Concílio. E quem tomava conta da equipe de esportes era o capitão Vilmar Araújo, era um capitão do CTA. Daí falou com o amigo conversou comigo, falou, vamos lá para você trabalhar conosco lá. Eu acertei na Rádio Clube lá, pedi para sair de repórter e tal, porque eu queria irradiar futebol. O negócio meu era querer irradiar futebol. Daí eu fui para Piratininga como narrador. Né? Daí começamos ali na Piratininga, ficamos lá um bom tempo também acompanhando o futebol, até 70, 71. Depois voltamos para o clube em 72, quando o São José foi campeão lá em Garça, né? Mas campeonato que ganhou e não levou. Não tinha acesso. A história começou até 2021, né? E aí o Alberto Simões acabou assumindo a Rádio Clube. O Alberto é o seguinte, porque o Pará dos Esportes que a gente tem hoje, vai fazer 61 anos agora, dia 1º de abril, o nome foi criado pelo mestre Alberto Simões, que me contou a história toda lá e tal, e quando ele, jovem ainda, ele tinha 17, 18 anos, ele foi para a Rádio Clube, acho que ele estava na Piratininga, então acho que houve uma troca, ele foi para lá e você foi para ser o titular lá Não foi bem uma troca, eu estava na Piratininga. Ah, você estava? Estava na Piratininga em abril de 64 para 65. 65. Daí o Vilmar Araújo precisava de mais um narrador. E ouviu dizer que em Campos do Jordão tinha um garoto lá muito bom para irradiar futebol. Muito bom. Daí ele falou assim, vamos dar um pulo lá em Campos, lá na Rádio Difusora de Campos, se não me falha a memória. Daí chegou lá, foi eu, a mim e o Vilmar Araújo. Acho que era a Rádio Educadora, né? Educadora, coisa assim. Fomos nós três lá. Foram lá ver o Alberto. Fui de carona para acompanhar até lá o pessoal. Havia muito amigo, o Vilmar também. Então o Vilmar conversou com a família do Alberto e daí resolveram lá vir para São José e veio toda a família, inclusive, né, nessa época. Sim. Então o Alberto começou mais ou menos 6 meses na Piratininga como narrador da titular. Já veio titular. Já veio como titular da Piratininga. E quando foi depois de 6 a 8 meses, em 65 ainda, ou 64, ele foi para o final de 64, para 65, porque ele foi para o clube e já montou lá em 1º de abril de 65, ele montou Parada dos Esportes. Foi justamente isso aí. De 64 para 65, que lá na clube ele estreou com o programa já Parada dos Esportes. Ele foi para ser o titular lá. Isso, que ele me contou a história, que o gerente era o Anísio Mendes. Anísio, né? O pessoal chamava de Anísio. Anísio, né? Anísio Mimessi. E que ele falou o senhor Anísio falou para ele assim, Alberto, me traz 3 nomes aí de programa que nós vamos fazer. E como na Bandeirantes São Paulo tinha a Marcha do Esporte, programa tradicionalíssimo, que durou décadas também, que era todo dia às 6 da tarde, ele, baseado na Marcha do Esporte, colocou 3 nomes, entre eles Parada dos Esportes, que Parada é um desfile, né? Como é no ramo militar, a parada, um desfile, é uma parada militar, e colocou, e o seu Anísio gostou, e aí ficou, que está até hoje com a nossa equipe aí, que nós tomamos conta, e você trabalhou tanto tempo também, e ficou ali. E aí teve um período, aquele período que São José parou de jogar, quando o Mário Toboni resolveu construir o Martins Pereira atual. São José ficou 2 anos sem jogar.
68, 69. Aí vocês faziam o que da rádio lá? Noticiário geral, né? Cobriu o amador esporte, aí, amador, né? Aí, muita cobertura amador. Tem o Noel Cardoso. Lembra do Noel Cardoso? Sim, que fazia Ele fazia um trabalho do futebol amador sensacional, né? Sim. Então a gente cobria mais o amador. Então foi esse trabalho voltado até o São José voltar, né? De forma realmente definitiva. Eu vi esses dias um site, algumas coisas bem antigas da inauguração do Martins Pereira, que agora fez, recentemente, dia 15 de março. 15 de março, fez 56 anos. E aí tem você lá, como repórter, segurando aquele volantão, entrevistando o Mário Ottoboni, né? Acho que foi do dia da inauguração, a foto lá que tem você. Você trabalhou como repórter lá na inauguração. Como é que foi essa festa toda da inauguração do Martins Pereira lá? Inesquecível, né? É? Um momento realmente histórico, um momento que marcou o esporte em toda a região, não só na cidade, como em toda a região. Que ficou um estádio espetacular, né? Um momento épico, né? Um desafio enorme. Né? O pessoal chamava o Mário Ottoboni de louco. Verdade. Né? Porque como é que pode construir um estádio desse tamanho, né? Para um time da segunda divisão. Para 15 mil lugares na época, mais ou menos dessa faixa. Mas foi um momento épico, foi um dos grandes momentos que eu vivi dentro do rádio, né? A inauguração do Martins Pereira em 15 de março de 70 e ter o privilégio de poder entrevistar um garoto que depois de 6 meses daquele dia estava na seleção brasileira, jogando pela seleção como titular, Roberto Rivelino. Então, era só um desfile de craques. Né? Internacional de Porto Alegre, da Maravilha, Clube Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, quadrangular realmente patamar muito alto. Nível elevadíssimo. Muito elevado. Foi um momento histórico que realmente te marca aí para o resto da vida, né? E você trabalhou como repórter, né? Como repórter da Rádio Clube. Da Rádio Clube. Eu passei mais tempo na Rádio Clube do que na Piratininga, né? A soma em termos de rádio mesmo assim, porque depois de 95 para 96 eu desci para Caraguá. Daí eu parei com o rádio praticamente, fazia só rádio lá esporadicamente, na Oceânica e na Caraguá FM em 2002. Eu fiquei 20 anos em Caraguatatuba. Certo. Então não tinha como fazer rádio aqui, não tinha jeito. E foi essa parte tão importante, a Rádio Clube dos 30 e poucos anos de rádio, Piratininga e Clube, praticamente 80% na Clube e 20% na Piratininga. A época boa da Piratininga foi quando você esteve conosco também, lá em 88, 87, né? 87, 88. Para quem se aborda esse assunto, para quem está nos acompanhando, nos vendo, no YouTube, na TV ao vivo agora, ao vivo no gravado, né? no programa, quem principalmente não é de São José dos Campos e não acompanha tanto, a Rádio Clube sempre foi soberana, né, em termos de audiência. Em São José dos Campos sempre teve mais audiência. Mas a Piratininga sempre teve um trabalho também de buscar o espaço, sempre tendo grandes profissionais. E em 87, Roberto Costa foi chamado pelo Antônio Leite, né, para montar uma equipe lá. E eu fui chamado para ser o plantão esportivo. O Roberto e o Paulo Roberto de Paula eram os locutores, o Ivan Pavanelli, saudoso, foi o comentarista, e os repórteres eram o Fernando Carlos, que hoje está aí na Rádio CBN, e o Edson Ciborgue, que depois virou vereador e tal, também já nos deixou. E essa equipe deu trabalho, né, Roberto? Foi um trabalho espetáculo. Pegamos um ano que São José subiu, 1987, subiu da 2 para 1, como esse ano está aí querendo subir, tomara que consiga. E eu me lembro que, conversando com o Alberto Simões depois, que a gente tinha parado a equipe, ficou 2 anos lá, daí o Antônio Leite acabou com a equipe, aí ele me chamou para voltar para a Rádio Clube, eu tinha trabalhado lá, fui lá e ele falou, aquele período que vocês lá, que eu chegava no estádio porque eu tinha que arrepiar, porque vocês, a gente começava mais cedo, né? Meio-dia, trabalho que eu fazia lá do estúdio, vocês já indo mais cedo para o estádio, os repórteres nas concentrações. E a Clube num trabalho mais tradicional do locutor abriu o trabalho do estádio às 2 horas, né? Roberto falou, quando eu chegava lá, eu só ouvia a rádio escutando vocês, eu tinha que tirar Fizemos um grande trabalho naquele período, foi muito bom. Trabalho de equipe mesmo, né? E o trabalho, a gente estava na época no comando da equipe ali, é aquilo que eu sempre falei para o pessoal que sempre trabalhou conosco, tudo em equipe, né? Que eles não vamos entrar para perder nunca. Sempre o objetivo é ganhar e fazer o melhor.
Então esse é o espírito da equipe da Jovem Pira na época, né? Pira, Era para ganhar mesmo da Rádio Clube, não era pretensão, era pretensão para alguns, para nós não, era depender do nosso trabalho. Que tinha profissionais competentes, né? E de nome, né? Eu não, mas você e o Paulo, você principalmente, ali toda a equipe, já tinha um nome, né, consagrado na cidade, o seu trabalho. O Paulo tinha trabalhado aqui, tinha ido embora, voltou, ele era repórter, depois foi trabalhar de locutor na Difusora FM, na Piratininga, não sei o quê, tinha ido embora para o sul do país e voltou. E aí você o pegou novamente para ser o outro locutor. E o Cyborg que estava projetando, né, que já tinha trabalhado na Rádio Clube como repórter, né? Repórter da galera, começou lá fazendo aquele trabalho nos anos 70 e aí com a gente lá. Mas realmente seu trabalho ali... Eu me lembro que o que eu achei interessante é que o programa começou também no mesmo dia que começou o Parada na Rádio Clube, que foi 1º de abril. E aí você criou um slogan lá, no dia da mentira, a verdade entra em campo. A equipe verdade. A equipe verdade. Foi. Tinha comercial nosso no jornal Vale Paraibano. Isso. Uma foto, uma bola com uma foto nossa lá. E realmente... Era um tempo diferente, gostoso, né? Alegre, romântico, né? Com todo mundo com tesão, realmente fazer um rádio forte. Com o rádio nunca deu dinheiro para nós, né, Roberto? Mas deu um prazer imenso de trabalhar, né? É um grande prazer na minha vida, realmente, em termos de Quem rádio. Quem gosta de trabalhar com... gosta é uma delícia. O pessoal até costuma dizer, os mais antigos, como você, assim, o rádio é uma cachaça. Não é uma cachaça, que cachaça é coisa ruim, é um vício ruim. O rádio é um vício bom, né? Que a gente tem, assim, de poder, de continuar trabalhando e não tem idade, né? A idade, ela, para o rádio, principalmente o rádio esportivo, no noticioso político, quantos que a gente vê aí hoje em dia ainda trabalhando, mostrando com a competência, com a história, porque quem vive a história, quem viveu a história, tem mais facilidade para comentar, para explicar, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo na vida é possível, né? Basta você querer, ter vontade realmente de fazer. Esse é o exemplo típico de que tudo na vida pode ser alcançado desde que você tenha realmente objetivo comum, né? Trabalho de equipe. Naquele período, nesse período entrando, mas antes, num período que São José subiu, por exemplo, 1980, primeiro acesso, você estava na Rádio Clube, você e o Alberto Simões, o Roberto Paulo tinha ido para a Rádio Piratininga, que ele queria ser locutor, lá tinha o Ângelo Ananias, estava com ele. Aí vocês tinham o Edson Fonseca, Perereca, não era concorrente, você dizia assim, eu vou narrar só com meia boca e tal. Aquelas provocações, né? Gostosamente. Pois é, havia uma rivalidade grande, né, Roberto? Havia. Se não houvesse, não tinha graça. Tinha que ter essa rivalidade sadia, né? Para a gente poder realmente procurar fazer o melhor, dar o melhor de si. Então toda a equipe dava o melhor de si, tanto na Clube quanto na Piratininga. E quem ganha é o ouvinte. O ouvinte que tinha... ouvinte inteligente e privilegiado, né? Que você sempre criou isso daí. Eu lembro do tempo, quem é do mais antigo aqui, de São José, que todo mundo levava o radinho para o estádio, levava o radião às vezes, né, Roberto? Tinha torcedor que levava... O Boeri levava um Transglobe. Transglobe, de 9 faixas, assim, outros levavam um Filco de 3 faixas, mas todo mundo levava rádio para o estádio, né? Nem celular, nem imaginar. E aí, quando tinha o giro do placar lá na Rádio Clube, você ouvia no estádio inteiro ali, né? Aquele apito. Era um absurdo, né? O pessoal era uma audiência... Audiência absurda. Eu diria para você que chegava a bater 90%. Né? Cada 10 radinhos ligados ali, 9 era da Clube. Era impressionante a audiência, né? Nesse período aí que foi, nossa, extraordinário, que eu mudei para cá, em 1973, e logo de cara comecei a ouvir a Rádio Clube, você e o Alberto, tinha o Zé Carlos Guedes também, que fazia um programa na hora do almoço, ou à tarde. Tinha o J3, Alegria da Cidade, de manhã. De manhã. Alegria da cidade. Alegria da cidade. Ele também estava com vocês. O Boeri, uma época, ele falou, não, agora vocês três vão radiar. Que antes ele dividia muito, eu e o Alberto dividia muito, né? Meio tempo para cada um. Vocês dividiam por quê? Para não ficar com briga e tal? Era coisa do Boeri. O Boeri Neto era o diretor, tinha vindo do Rio de Janeiro, gostava de inventar, de criar. Boeri é uma lenda do rádio, né? Um cara que sabia tudo, né? Tudo. Foi na Rádio Continental do Rio, passou pela Tupi do Rio. Então o Boeri sabia muito de rádio. O filho dele, o Boeri, o Fábio Boeri, Fabinho, né? Tá trabalhando na revista Oeste, lá em São Paulo. Conversei com ele esse tempo atrás, aí tá por lá agora. Teve vários jogos aqui que eu fazia o locutor 1, fazia do primeiro 30 minutos. Ao 10, 30 minutos, 30. Depois de 30 aos 45, de
primeiro 15 do segundo tempo, mais 30. E o outro fechava. E o outro fechava com mais 30, né? Então era eu, o Alberto e o Zé Carlos. Dividia sempre. Muito Mas legal, ficou bastante tempo? Você não ficou não. Falei, ô Galã, você não tá muito legal, não. Daí voltou para 2, depois voltou para um só e voltou normal. Foi uma experiência de um ano e tal. Depois desse período que a gente trabalhou na Rádio Piratininga lá de 87, 88, aí depois você voltou para a Rádio Clube, aí acho que como comentarista. Você fazia um programa de jornalismo também, de manhã. Tive uma época lá, o Jornal Atual com o próprio Boeri. Você e o Boeri. Trabalhava com o Boeri Neto no Jornal Atual, todo dia de manhã, das 7 até as 9, né? Fazia com ele e trabalhei uma época com o Antônio Leite também. No jornal das 7 até as 9. Mas aí começou a apertar muito a prefeitura e tal, daí não deu, nesse período só você já estava trabalhando como secretário de eu comecei de obras, que foi de obras, não? Não, comecei aqui em São José, comecei em 1974 como diretor. Ainda não com tinha secretaria, era diretoria prefeito era o de Sérgio manutenção. Sobral. Sérgio Sobral depois de Oliveira. Veio o Edinardo, né? Foi o último prefeito. Sobral em 74, depois fiquei na sequência com o Edinardo. Até 78, né? 79. Né? Quando voltamos a ter eleição. Aí voltamos a ter eleição. Eu disputei a eleição com o Bevilacqua em 78. Daí eu perdi para o Bevilacqua. Era a Arena e MDB. Daí o Bevilacqua foi prefeito. A Arena, para quem não sabe, era a Aliança Renovadora Nacional. Era o partido da ditadura, né? Da ditadura do governo. Militar na época. Mas daí a gente ficou lá até 81, 82, prefeitura, depois disputei a Câmara, fui vereador de 82 a 86, mas sempre fazendo rádio, né? Sempre ali dividindo política e rádio. E os programas realmente de manhã também a gente fazia com o Boeri e com o meu amigo, até o Birajara Brasil também tive o prazer de poder trabalhar com o Bira, que tinha muita concorrência na época com o Antônio Leite. Antigamente, os dois programas de manhã realmente eram um pega-fogo danado, mas foi importante. Antes de chegar também, a primeira FM em São José foi a Estéreo Vale em 1977, que não tinha jornalismo, era só música, né? Então, as rádios que predominavam aqui, esse trabalho que vocês faziam, Rádio Clube Piratininga, era um trabalho voltado para a população mesmo. Estritamente para São José, com reportagem de rua, Cláudio Brasil com amarelinho. Percorrendo vermelhinho os bairros. Da Clube? Era vermelhinho? Vermelhinho da Clube. Com aquele fusquinha vermelhinho. Ele teve um amarelinho também. Teve também? Teve também o amarelinho e depois o vermelhinho. E saía rodando os bairros aí, né? Vendo os problemas do dia a dia. Acompanhando tudo, né? E era importante. Eu vou contar daqui a pouco, na segunda parte do nosso programa aqui, como que o Roberto conhecia a cidade e ele atendia o ouvinte. Hoje, estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa aqui, o nosso City Sport desta terça-feira, e para nossa alegria, o nosso convidado é o meu amigo Antônio Carlos Roberto Costa, o Roberto Costa do Rádio Esportivo, do Rádio Político, vereador da política, vai contar também como é que ele trabalhou em Caraguatatuba, que antigamente era uma cidade meio esquecidinha, mas na gestão com o Roberto Costa lá de secretário, o que cresceu, a cidade, o que ficou bonito, o que levou a população, o turista para lá, foi algo espetacular, e o Roberto tem muito a ver com isso. Mas a gente vai continuar contando um pouco mais da vida, da carreira no rádio e na política também do Roberto Costa aqui no City Sport desta terça-feira. Fique ligado, a gente volta já. Estamos de volta. City Sport pela City TV, canal 525 da Claro. Convido você, meu amigo, internauta, você que vê pela televisão, pode ver no YouTube também, youtube.com City TV Brasil, e tem o aplicativo que você vai aí, baixa no seu celular, City TV, e você pode nos acompanhar em tempo real pelo aplicativo, acompanhando a nossa programação, nos prestigia aqui na City TV, que é o novo canal de televisão do Vale do Paraíba, levando para você uma programação leve, com entretenimento, com programas nacionais, muito bacana para você poder nos acompanhar. E aqui no City Sport de hoje eu recebo o meu amigo Antônio Carlos Roberto Costa, o Roberto Costa da Rádio Clube, da Rádio Piratininga, o homem que foi vereador, secretário, tantas coisas feitas em prol desta cidade de São José dos Campos. Roberto, quem era o que você queria transmitir, Jô? Quem eram os seus ídolos da época lá ouvindo? Você ouvia muito a Rádio São Paulo, Rádio Rio? São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Eu ouvia muito do Rio, do Ocei. Do Ocei Bueno de Camargo. Ocei Bueno de Camargo, o próprio...
Cury lá. Jorge Cury, Jorge tal, Cury, tal, né? Valdir Amaral. O pessoal da época. Fiore Gilhote, sempre Foi sensacional. o ícone aqui para nós. Né? Ícone. Nós tínhamos aqui o Darcy Reis de Jacareí. Também. Aliás, o pessoal de Jacareí teve um bom número de gente. Lá Loureiro Júnior. Loureiro Júnior. Teve mais um que me foge agora. Teve trabalhando, acho que é o Braga. Teve trabalhando também lá. Teve o J3, né? O J3 que é de lá também. É verdade. Quem diria que a cidade de Jacareí produzisse o J3? Que foi a alegria da cidade. O locutor de Copa do Mundo pela Jovem Pan e tal. 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Aquela coisa toda que a gente viu aí. E aqui em São José, por exemplo, quem te auxiliou mais? Quando você começou o trabalho lá, aquele molecão de 18, 20 anos, quem que te deu, que ensinou mais coisas para você? Como é que foi? Ali, o Câmbio, isso aí é uma espécie de dom, né? Você tem que aprender a saber viver. Né? Se você nasceu para ser narrador, locutor, porque para ser narrador é um dom, né? Não tem jeito. Entendeu? Eu queria ser narrador de futebol. Mas chega um tempo na vida que você tem que também sentir até onde vai dar. Tem hora que tem que dar uma paradinha, tranquilo, para as cordas vocais já não são a mesma, tal. Há um enfraquecimento normal, natural da vida. Então eu passei a comentar futebol. Mas eu sempre gostava mesmo de narrar o futebol. Tanto é que eu tinha uma voz relativamente boa, quaquá, tal, pegou muito na cidade, ridículo, caricato, grotesco, estapafúrdio e tal. Então eu gostava realmente de narrar. Então eu aprendi muito, eu ouvi muito rádio. Eu ouço ainda muito rádio. Né? Eu gosto de ouvir rádio à noite, por exemplo. Né? Vindo lá, hoje a gente, pelo celular, a gente pega a rádio de qualquer canto do mundo. Exatamente, Mas eu sempre gosto do rádio mesmo, né? Rádio ao vivo. O celular parece que não é a mesma coisa, né? Porque o rádio é diferente. Nós que somos da velha agora. Da velha guarda é difícil, né, Roberto? Mas você é saudosista. Eu sou. Eu sou muito saudosista. Sabe quem que eu vi interromper você falando? Foi, pô, que legal. Roberto Rivelino, você citou ele agora há pouco aí, eu vi uma entrevista dele lá num dos canais do Corinthians, que hoje, aqui no celular, você tem 8 milhões de canais de podcast e tudo mais e tal. E ele falou assim, perguntaram se ele é saudosista. Sou saudosista. E o futebol atual muito fraco. Ele falou, eu vi, ele contou assim, Roberto, que ele ia jogar Santos e Corinthians no Pacaembu à noite. Ele pegava o time do Corinthians, vamos entrar antes. Por quê? Vamos entrar antes, a torcida vai aplaudir. Porque ele queria ficar no meio campo, Roberto, esperando o Santos entrar. Ele entrava aqueles 11 de branco e ele ficava vendo o Pelé. 11 deuses do futebol. 11 deuses, né? Ele ficava assim olhando, ele tinha vontade de aplaudir. Era uma maravilha, depois ia jogar contra eles, aí eu me dedicava. Né? Aí ele falou, eu sou saudosista. Quem é que viu isso? Ele falou, eu vi de dentro de campo, hoje não tem mais isso. E do rádio também, né, Roberto? No nosso rádio tempo, é a mesma coisa, O rádio é em tudo. Quantas cidades você foi acompanhar o São Zé? Hoje a gente não viaja mais. Hoje a gente transmite do estúdio, porque a verba é curta, e tudo você tem a transmissão na televisão, no YouTube, que tira o público do estádio também. A gente vê aqui no Martins Pereira, né? Você tinha, no seu tempo, não. Ou tinha que estar lá no local, senão a gente não sabia o que acontecia no jogo. Não tem dúvida. O próprio repórter, ele diariamente acompanhava o São Zé, lembra? Diariamente. Diariamente, fazer matéria lá, acompanhar o time. Né? É o que dá realmente o famoso tesão de ser radialista. De fazer o trabalho, estar junto ali. Então, realmente, eu sou um grande saudosista, com muito prazer, também com muito orgulho. Né? Quem é que não vai se inspirar no Haroldo Fernandes? Nossa. Né? O Osmar Santos, Fiore Gilhote, Enio Rodrigues, Joseval Peixoto. Joseval Peixoto. Só craque, né? Só craque, né? E hoje eu vejo como Mário Moraes. Nossa, Carlos Armar, Mauro Pinheiro. Espetacular. Rui Porto lá no Rio de Janeiro. Sensacional. E o Apolinho. E o Orlando Arte. Orlando Arte. O eclético Orlando Arte, né? O Luiz Mendes lá no Rio de Janeiro. Luiz Mendes, né? Só nomes esses. E sem falar que o sul do país ainda, em Minas, tem tudo quanto é lugar. Lá no sul, adoro muito, gostava muito, faleceu o Rui Osterman. Rui Carlos Osterman. Um excelente narrador de futebol. É uma dicção espetacular. Maravilhosa. Né? Lá é legal, ainda tem o Pedro Ernesto Denardim, da velha guarda, que está lá também. E eu vejo hoje assim também, Roberto, os novos que surgem tem que ter renovação, obviamente. Lógico, senão, não normal e natural. Não vai parar, né? Se falar, não, só vai trabalhar aqui que tem... É só avisar o seguinte, não vai gritar muito. Ele não vai gritar muito. Não pode gritar. Eu ia falar isso, Roberto. Eu ia falar isso. O Luciano do Vale uma vez falou o seguinte, que o Boni falou para ele,
que o Luciano estava narrando o jogo, falou, pênalti, gritou. Daí quando foi ver o replay não foi nada. Aí o Boni chamou ele outro dia na sala e falou, você está na televisão. Para começar, não precisa gritar daquele jeito, porque está todo mundo vendo o lance. Então espera o replay mostrar para você falar e tal. E hoje, Roberto, na televisão tem cara que narra como se estivesse no rádio. Ele é mais rápido do que a bola na televisão. E você está vendo o lance, a televisão tem que ser mais pausado, né? Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Tem que dar tempo ao tempo, certinho, né? Tem um rapaz aí da Globo aí que fica mais calado do que falar. Mas deixa o telespectador, né, poder acompanhar tudo isso daí. Agora, você falou aí do tempo bom de Rádio Clube, Rádio Piratininga, de viagens e tudo mais, né, que vocês fizeram acompanhando tudo aí, e essa rivalidade que tinha entre vocês aí, naquele período tudo mais e tal, que se levava também para o campo ali, né? Vocês ali no campo, quem chegava primeiro bebia água mais fresca, né? Sem dúvida, a ordem é chegar primeiro para beber água limpa, né? Para ter o trabalho mais tranquilo ali, né? Porque o repórter tem que ter uma perspicácia diferente, né? Verdade, Tem que furar realmente o fato, trazer o fato até o ouvinte, né? A obrigação é do repórter. E repórter não tem opinião. Como é que você dizia? O locutor narra, comentarista comenta e o repórter reporteia. Reporteia e fica quieto, tá certo? Vai lá e cumpre o seu papel muito bem, como faz o Valtencir Vicente. Que é espetacular. É um dos maiores repórteres que eu conheço em toda a vida, né? Maravilhoso o Valtencir. Trabalho realmente sensacional. O Roberto, e sobre o São José, que se acompanhou tanto, da Rua Antônio Sais para o Jardim Paulista, você lá apelidou Tião Marino, demolidor do Planalto, que você viu fazendo tantos e tantos gols. São José naquela época extraordinária, queda, sobe, cai, sobe, cai, sobe. O que você tem acompanhado agora aí? Ô, Messi, eu acompanho mais pela televisão e pelo Parada, né? Parada dos Esportes, a gente sempre acompanha. Um trabalho maravilhoso de vocês. E eu vou dizer uma coisa para você: mudou muita coisa, né, Carmo? Você não tem mais aquele romantismo de antigamente, né? Aquela própria vontade de jogar futebol. Estava vendo sábado à noite, São Paulo e Palmeiras. Ô, joguinho feio, não? Nossa Senhora, que coisa ridícula, né, cara? Ridícula, caricata, grotesca, estapafúrdia, que é um jogo muito fraco. Muito fraco. O futebol está muito mudado, né? Não o próprio público, parece que esse número, você estava comentando a questão do público, o São José diminuiu demais a presença do público. Aumentou a população da cidade e caiu o público no estádio. Cidade com 700 mil habitantes tem que ter no mínimo 10 mil pessoas, tá certo? Ou 1%. 7 mil pessoas, 8 mil pessoas em média. Será que não tem isso que torce para São José na cidade? Não, tem. Mas por que não vai para o estádio? É que a vida hoje está diferente. Esse novo mundo, cara, está diferente. O mundo mudou. O mundo mudou, está mudando, tá certo? Não há mais aquele carinho, aquela simpatia, aquela empatia, aquele amor, né, que o torcedor tinha pelo seu time. Não tem mais. E a condição financeira hoje do brasileiro, vamos falar em termos de Brasil, a condição financeira do brasileiro hoje não está boa. Não é fácil você pegar um bondão, tá certo? Vai para o estádio, pagar 30 ou 50 pau, né, para assistir o jogo. O preço está bom, tá certo? É normal, Mas não é que tudo aí esteja chega caro, dentro, é vai que tomar nós brasileiros Guaraná, ganhamos pouco, não é isso? Então a condição de vida hoje não está ruim. Está muito complicado, é muito difícil. Então, e o próprio futebol também não está encantando muito. Você vê cada jogo ruim por aí, né, cara? Como diz o Rivelino na entrevista, eu vi também a entrevista, realmente está muito diferente, totalmente diferente, né? Você vê hoje um time caminhando em campo, está caminhando em campo. E o nível técnico, aquela desenvoltura, o nível técnico muito fraco. Hoje, se viesse com a física daqueles anos, ele era titular em qualquer time do mundo, né? E era tal. O Roberto, e o seu trabalho político? Eu ia contar uma história aqui que é o seguinte, eu falei para vocês no finalzinho da primeira parte. O Roberto... Mas só completando o São José, a gente está torcendo para o time subir. Subir, que não pode ficar na Tem que subir, não vai ficar nesse... Você, assim como eu, a gente viaja tanto, né? Chega na outra cidade menor, os caras falam assim, é louco, hein? Cidade dos 6, era 500, 600, 700, 800, e não tem um time na primeira divisão? Que vergonha, né? Parece que a gente tem culpa disso, né? Mas todo mundo pergunta isso para nós, né? Por que a gente que acompanha o futebol, como é que São José é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, com Embraer, com grandes empresas, não tem um time na primeira divisão? Não, se fosse assim, Mirassol nunca ia ter, que é uma cidade de 50 mil habitantes e tem, né? Cada um vai de um outro jeito. Mas o público médio também lá é 7 mil, 8 mil, não passa disso. Nem isso.
né? Nós aqui em São José colocamos 18 mil, 16 mil contra Palmeiras, contra Santos, 20 Corinthians. mil quando 20 lotava mil, mesmo, tá certo? Então tem condição sim. A torcida nossa é para que a Águia realmente esse ano e o ano que vem esteja na Série A1 do Paulistão. E depois pegar o tem campeonato toda a nacional estrutura e time para isso aí. Para buscar. Estamos torcendo para isso aí. Essa chegada do Grupo Oscar, sem dúvida alguma, Sem dúvida. rejuvenesceu, revitalizou o estádio. A grande saída. Aliás, a única saída, Parece, né, Cabo? Você vê que até o Corinthians está pensando em ser SAF com com o dinheiro que tem e tudo mais e tal. Bom, Roberto, e aí você... também, ainda trabalhando no rádio esportivo e tal, você, na prefeitura, exercia o seu cargo na prefeitura como secretário. É secretário de obras? O que secretário de manutenção, né? Manutenção e obras, né? Dividia muita coisa. Aí eu lembro, Roberto, naquele tempo o prefeito ia um dia, o secretário e outro, secretário de transporte, todo dia, ou no programa do Antônio Leite, ou no programa do Boeri Neto, e da Rádio Clube, Rádio Piratininga, e depois você apresentando o programa também, você levava os convidados, os homens, né? E o Roberto ia como secretário lá da cidade. E aí o ouvinte ligava, naquele tempo não tinha celular, né, que é os mais antigos, tinha que ligar ou mandar carta, né? E aí quando botava no ar pelo telefone, tá no ar aí o Zé Antônio lá da Vila Sinhá. Bom dia aí, seu Boer, bom dia, Roberto Costa. Queria falar que aqui na minha rua Mário Silva, aí o Roberto já fala, Mário Silva é essa rua que corta o campo aí, que fica... você conhecia tudo, Roberto, o ouvinte ficava bobo, mas o senhor conhece aqui, conheço. Você conhecia a cidade inteira, eu ficava ouvindo só para te ouvir falar das coisas, né? Não é, sabe o que é? O meu estilo de trabalho sempre foi um trabalho de campo. Eu sempre fui um secretário de rua. Então eu gostava de ver o problema. Você não ficava no gabinete ali? Não, no máximo durante o dia, 10, 12 horas de serviço, eu ficava 2 horas lá para despachar. E o restante na rua, rodando e acompanhando o que estava acontecendo. Você só pode cobrar se você conhece. Se você não conhece, não faça isso. Você não sabe. Você tem que ver o problema e resolver. Tem condição de resolver? Vai resolver. Não tem, também já fala. Isso vai dar, isso não vai dar. Na minha vida como secretário, eu sempre disse muito mais não do que sim. De cada 10 pedidos, 6 não dá para fazer, mas 4 nós vamos fazer. Tá certo? Não, quando você dizia o não, você explicava por quê. Explicava o porquê do não. Então, esse contato direto com a população é fundamental. Por isso que como é que conseguiu trabalhar com 12 prefeitos? 12 prefeitos? 12. Você lembra somando, de todos? Lembro. Sobral, Edinardo, Bevilacqua, Zé Luiz, Pedro Ives, uma época com o Antônio Augusto também. O Antônio José. O Antônio José Mendes Faria, que assumiu do lugar do Hélio Augusto de Souza. Tá certo? Aí já foram 6 ou 7 por aí. Trabalhei com o Bevilacqua em 2 períodos. No primeiro período foi aniversário dele, mas ele assumiu e me chamou. Olha como é que fazer política. Quem é político sabe fazer política, né? Cada um no seu galho. Éramos adversários políticos. Como opositor, um cidadão que agrega tanto, trazê-lo comigo, né? Vocês não sabem fazer nada, ele falava assim, né? Eu estou pegando um cara de 21 mil votos, cara, para trabalhar conosco. Tá certo? Então, na época lá, o Bevilacqua assumiu em novembro de 79, me convidou para ser presidente da Empresa Municipal de Habitação. A EMA. Para trabalhar na EMA, Empresa Municipal de Habitação. Trabalhamos lá uma época, com o pessoal todo ali, na época da prefeitura do primeiro mandato. Fomos a Jales, na primeira missão. A Jales conheceu o conjunto habitacional de Jales, o exemplo para o Brasil. Onde ele começou aqui. É uma cidade pequena, né? Cidade pequena. Perto de Rio Preto. Mas deu exemplo. É Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. E daí o Bevilacqua fez aqui a EMA, o conjunto da EMA. Aqui começou no Campo dos Alemães, ali no Dom Pedro. Empresa Municipal de Habitação. Começou o conjunto da EMA ali. Então foi um trabalho muito bom. E lá em Caraguá eu peguei os 3 mandatos do Antônio Carlos, peguei o do Aguilar, pai do Aguilar Filho. E peguei também o Ortiz e o Peixoto aí. Aqui em Taubaté também. Você tem história em tudo. Legal. Foi muito bom. Caraguá, Roberto, eu comentei aqui até, quando você pegou, Caraguá não tinha, parecia que era uma cidade menor, assim, de turista do que Ubatuba, era mais feinho e tal. E na sua gestão lá com o Antônio Carlos, deu um bom espetacular, né? O Caraguá era conhecido como Patinho Feio, né? Era o Patinho Feio do litoral. Do litoral sul. Então o Antônio Carlos deu todo o apoio. Quando a gente assumiu lá, não tinha nada. Estava realmente um estado de lamentável, né? A secretaria. Então deu oportunidade, deu condições, deu apoio.
E o trabalho foi de toda a equipe. Apenas foi uma peça ali, tá certo? Foi um trabalho maravilhoso de toda a equipe da SSM, hoje serviços públicos municipais. E está aí o resultado, né? É gostoso você ver uma cidade feia, ficar maravilhosa, ficar bonita. Linda, Caraguá, né? Hoje, pelo amor de Deus, é uma cidade realmente maravilhosa, sem demérito às demais, né? É só quem está governando não atrapalhar, não regredir, né? Vamos seguir. Trabalho simples, feijão com arroz, bem feitinho. Isso você sempre falava no futebol, por exemplo, o técnico não inventa, faz o feijão com arroz, um ovinho frito. Nós falávamos no futebol, você tinha... moda, né? Desse pessoal do seu tempo do São José lá, Roberto, quem que você lembra de jogador, de técnico que te deixou saudade? Do Formigão, do tempo da Águia de Tião Marino? Tem alguém que você lembra assim com mais carinho? Eu lembro muito do início do Pedro Bala, Zezinho Frege. Pedro Bala foi um grande parceiro seu, né? Foi colega de política, amigo. Zezinho Frege era um craque. Cracaço de bola, né? Ele fazia um guardanapo de 1 metro, ele driblava o cara em 1 metro. E deixava o cara sentado no chão. Realmente um craque. Estilo canhoteiro de São Paulo. São Paulo, né? 57, esse né? eu não vi jogar. E muito saudade desse pessoal, o alemão, o Ajato, Campina, que faleceu um dia desse aí, né? Xaxá Maravilha, Xavier, tá na cidade Pepe, aí. ponta esquerda, Mário Boi. Pepe depois foi para Caraguá, né? Tá morando foi para Caraguá, Sérgio, goleiro, São Sérgio, Leão, tá aí na cidade. Everson Leão, esse pessoal, Galo, Francisco Galo. Aliás, o Leão e o Sérgio eram reserva do Galo. Os dois? Era o Galo. Em 72, os dois eram goleiro da seleção brasileira. Exatamente. Os dois eram não é isso? Na seleção campeã da Minicopa. Foi realmente muita saudade desse time, mas o nosso time de 80, 79, 80, né? Maravilhoso, né? Realmente. O jogo timaço, né? que te mais marca é esse, do título lá? Não, tem alguns jogos lá em Fernandópolis, marcou muito. Formigão e Associação Atlética Bancária de Fernandópolis. Isso já era lá, do Formigão, 65, naquele tal. Esse jogo marcou muito, porque fomos de trem. Quinta-feira cedo saímos de trem, toda a delegação e a equipe de esportes da Rádio Clube, só tinha clube, né? Pô, quase 40 horas dentro do trem, né? Longe para Dedéu, como falava o Cláudio Brasil, né? Então marcou muito, tenho grandes recordações, me lembro demais daquele jogo de Guaratinguetá, São José Esportiva, que mataram um cão pastor alemão lá. Teve lá um cara que estava com um facão, você lembra? Lembro, 79. Facão, enfiou a faca no cachorro da polícia lá. Pesado, né? Foi. A intermediária, tinha uma matéria da revista Placar assim, começou a guerra da intermediária. Era guerra mesmo, né, Roberto? Não era modo de dizer, não. Inter de Limeira, cara, no Major Levi Sobrinho. Era um absurdo, era uma rivalidade imensa. São José e Filpo Nunes ainda provocou eles aqui, falou alguma coisa, um jogo que chegou lá. O pessoal não queria matar o Filpo Nunes, técnico do São José. São José lá. E Santo André. Santo André também. Grandes clássicos, né? Tinha uma rivalidade, né? Naquele tempo era guerra mesmo. Dentro do rádio, de um modo geral, eu tenho 2 adventos que marcaram demais, em termos de, assim, para resumir, 2 coisas, em termos de rádio. Que marcou profundamente, eternamente, o jogo São José e Catanduvense. 4-0. 4-0, final de 80. E a narração que eu tive o privilégio de fazer do Papa João Paulo II aqui, em 1980, também. Na Rádio Clube, aqui no aeroporto de São José dos Campos. Que ele veio visitar. 1h30, eu, Fernando Biruel e o Fonseca. Edson Fonseca. Fazendo a transmissão da chegada do Papa João Paulo II aqui na nossa cidade, que foi para Aparecida. Verdade. Então são os 2 grandes momentos. Você ancorou ali, você que chamava o pessoal e tal. Foi quando a gente... Já está no céu também o Edson Fonseca, que o Papa passou mais ou menos perto, e ele falou, seu Papa. Uma palavrinha dá para falar um pouquinho, uma palavrinha para a Rádio Clube, né? E virou... Marca, né? Marca de forma realmente... Um grande presente que eu tenho do rádio são esses 2 momentos, né? Vocês fizeram uma cobertura realmente que foi, né, extraordinária com o Papa chegando aí. Roberto, hoje você... começou na carreira de futebol, na rádio, acompanhando o São José, obviamente tem uma preferência pelo São José, mas antes disso era São Paulino. Nasci São Paulino, né? Já da família? Nasci a família toda, São família Paulino. Toda? Menos o Ulisses, que é palmeirense. O mais velho é... O seu filho mais velho. Verde e tal, por causa do ramo da família, da Tílio Roberti. Tudo italiano, da Calabria, né? Tudo palmeirense.
Mas eu sou São Paulino e realmente... Seu pai era São Paulino, então. São Paulino. E você nasceu numa época do São Paulo de Leônidas da Silva. Leônidas da Silva. Então, de Canhoteiro, que você falou, depois Gino Orlando, né? Do Cláudio, né? Era, né? Levava o cobertor Paraíba lá para arrumar cabine no Morumbi. Né? O Gino Orlando era o prefeito do Morumbi. Prefeito do Morumbi. Pode ficar Jovem Pan sem cabine, mas a clube tinha a cabine garantida no Morumbi pelo Porque o Cláudio Brasil levava cobertores Paraíba para ele. Cobertor Paraíba, um camarãozinho de Caraguá lá para o Gino Orlando. Gino Orlando, que foi um grande jogador de São Paulo, depois ficou como funcionário cuidando do Cícero Pompeu de Toledo. O rádio realmente me fez amizades fantásticas. Você, o Paulo Roberto de Paulo, Carvalho, né, o grande Benedito Matarazzo, e Roberto Simões. A gente comentou aqui, gente. Roberto está com 82 anos, eu estou com 67. Vou fazer 82 de outubro. Outubro está com 81 ainda. E, rapaz, o que teve de gente que, como gostava de dizer Rolando Boldrin, desceu do trem antes do combinado, Alberto Simões, Jairo Carlos, Cláudio Brasil, todo mundo, Aurélio de Barros, que perdeu na bebida depois e tal. Boeri, né? O pessoal morreu novo, Roberto. Né? É um pessoal que podia estar conosco hoje ainda, né? Interessante o isso. Morreu em média de 65, 66, pois é. Né? Que vai lá, nos anos 70, vai lá, o meu tio morreu com 55 anos, mas tá velho, né, tadinho? Isso nos anos 70. Morria mais cedo. Mais cedo. 45, 50, ponto, acabou. Né? Não tinha. Hoje não. Hoje, se você se tratar bem, se você se cuidar bem, você falou do doutor Coimbra, que mexe com ozônio, né? Está com 96 anos, está forte. Tanta gente aí que a gente vê, né? Indo por esse caminho. Tem que se cuidar, Tem que se cuidar, né? Não adianta você viver de qualquer jeito. A vida não é fácil, né, cara? Eu tive um episódio triste na minha vida agora, um ano atrás, aliás, dia 25 agora vai fazer um ano, né? Eu perdi um neto mais velho meu com 33 anos de idade, câncer. Como é que não conseguiu, Como é que eu podia imaginar, na minha vida, com 80 anos de idade, perder um neto com essa idade, de 33 anos. Uma criança. Entendeu? Então, você temente a Deus e fazer a vontade de Deus. É Deus que determina tudo nessa vida, né? Então, vamos fazer o nosso feijãozinho com arroz bem tranquilo, com calma. Tem que ter muita paciência, muita resiliência, né? Respeito às pessoas e cuidar da saúde. Não pare nunca, ande, caminhe, tome cuidado aí na velhice, andar com tapetinho aí na casa, não andar com muito chinelo, que é perigoso, né? Tomar realmente cuidado, porque você tem que se cuidar. Eu estou, graças a Deus, com fazer 82, mas estamos em atividade aí no rádio e movimentar a cabeça. E ler muito, ouvir muito, conversar bastante e agregar valor, inicialmente, à própria vida, né? Que vale a pena. Para não deixar a peteca cair assim, dúvida, tão facilmente, não. Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa com Roberto Costa, grande nome da história do rádio esportivo joseense, da política, de São José dos Campos e Caraguatatuba. Você falou aí agora há pouco, a gente estava comentando o atual futebol, né, Roberto? Futebol moderno. Eu sou do futebol raiz, nós somos, né? Como caiu o nível do futebol brasileiro? Demais. Você pega o Carlo Ancelotti, ele vai convocar jogadores, tem jogador que eu nunca ouvi falar, Roberto. Olha que eu milito nessa... Quem é esse? Tem que pesquisar para saber. Calma, esse pessoal foi para a Europa com 15 anos de idade. Não jogou em nenhum time aqui, né? Não passou por aqui, não veio no terrão daqui. A gente não conhece ninguém. Agora é que a gente escalava a seleção antigamente, né? De trás para frente, de frente para trás. Todo mundo jogadores sabia. Aqui, né? É que nem escola de samba. Hoje você não sabe, a escola de samba vai para a avenida, ninguém canta. Cadê o samba? Antigamente, os carnavais de 60, 50, 60, 70, 80, até 90, tinha os bolachões, LPs, né? Você ia para a avenida, você cantava a música, né? Hoje você não canta mais a música, não tem divulgação, não tem nada, é complicado. Carnaval. O futebol nosso está triste. Estou preocupado, confesso, otimista, confiando muito no Carlo Ancelotti, mas eu acho que fazer milagre é difícil, hein? Eu não sei não se o Brasil consegue. Agora, franca e sinceramente, eu acho muito difícil, com todo otimismo, com toda a fé, mas eu acho enfrentar a Espanha, enfrentar a França, Croácia vai ser, Marrocos. Vai ter um amistoso agora. Portugal, se passar difícil. Depois, Inglaterra, né? Vamos ver agora, quinta-feira, contra a França. Que vão ter aí, né? Para ver torcer. Se a coisa pode melhorar um pouco. Também é que tem a velha história, né, Roberto, da gente que acompanha. Quando a seleção sai desacreditada, ela volta com o título. Foi assim em 58, 70, 2002. Então, o último grande craque nosso faz 20 anos. Neymar. É o Neymar. Acabou. É verdade.
Você volta 20 anos, não, quem surgiu? Ninguém, não tem. O Vini Júnior, o Rodrigo, tudo lá fora. Esquece, esse cara não tem o nível do Neymar. Foi o último craque. Não tem jeito. Surgiu para nós aqui. Não surge. Muito difícil. E alguns que surgem mais novo, aquilo que você falou, com 16 anos já é vendido lá para a Europa, né? Nós, eu digo eu e você, o Paulo Roberto, por exemplo, nós acompanhamos a seleção de 70. Onde é que nós vamos colocar o Rivelino? Não tinha lugar para o Rivelino, cara. Ademir da Guia e Dirceu Lopes ficaram fora da Copa porque não cabia lá. Então, realmente... Pô, Djalma Dias não foi para a Copa de 66, Carlos Alberto, craques que ficavam fora, né? De Copa do Mundo, porque tinha muito, né? Muito, tinha craque, muito. E hoje, lamentavelmente, estamos com escassez de craque. Estamos com essa escassez aí. Gente, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa no City Sport desta terça-feira, com o meu amigo Roberto Costa, de grande nome na história de São José dos Campos, um joseense nato, conhecedor profundo do nosso futebol, da nossa história, da nossa política também. Um homem de coração gigantesco, devo a ele muita coisa, aquele que eu falo, gratidão não tem prazo e validade, e eu sou grato ao Roberto Costa por tanta coisa que ele fez por mim ao longo dessa vida toda aí. Olha que a gente não é nem parente, a gente é conhecido aí e se conheceu através do rádio e através aí do trabalho feito. É um prazer tê-lo aqui. Roberto, obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer imenso poder conversar com você aqui, contar um pouco da sua história aí. Vamos seguir a vida, que tem muito tempo ainda para a gente conversar. Foi a parte 1. Podemos fazer a parte 2. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e o carinho por você, sabe que é muito grande. Respeito a sua pessoa, muito você e toda a família, Geni, os filhos, neto também. Agora, tem uma netinha. Então a equipe de esportes do Parada está muito bem comandada por você, o Paulinho, o pessoal todo lá. Um grande abraço a eles e ao ouvinte aí, o telespectador privilegiado da City TV. Parabéns aí ao César, ao Alex, toda a equipe aqui da City TV. Gostei muito, parabéns pelo trabalho, conte conosco, estamos aqui inteiramente à sua disposição. E estou aguardando você mais uma vez lá no bate-bola, lá na Logos todo FM. Sábado às 11 horas da manhã. Convida que a gente abraço e obrigado, hein? Muito obrigado. Fechamos aqui o City TV desta terça-feira com um convidado para lá de especial, Roberto Costa, conversando conosco, falando um pouco da sua vida, da sua carreira. Fique ligado. Terça que vem, mais uma entrevista inédita para você conferir aqui no City Esportes. E a entrevista, você sabe, você a vê ao longo da nossa programação, na nossa reprodução também, tá bom? Um grande abraço. Até mais.